bom dia, bom dia. Muito bem, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã, podendo desfrutar um pouquinho aí da companhia de vocês e também poder compartilhar meus conhecimentos e experiências sobre inteligência emocional, que é um tema que sempre nós procuramos compartilhar, porque é algo de extrema necessidade de nós nos desenvolvermos, de nós podermos realmente crescer e nos desenvolver. Eu só vou pedir deixa eu só ver aqui, a Devanilda, acho que ela compartilhou algo. Devanilda, dá uma olhadinha aí, que eu acho que está compartilhando alguma coisa, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Acho que não. Deixa eu só ajudar ela aqui. Ela está compartilhando. Acho que ela foi sem querer. Não sei como é que faz aqui. Eu sei que o áudio eu consigo mexer. Agora, o compartilhar, não. Você só precisa ir ali. Tem uma telinha. Deixa eu só ver aqui. Uma telinha. Deixa eu tentar colocar o meu compartilhar, que daí eu tiro dela. Aprendizados, né, gente? Tudo que acontece ao vivo é assim. A gente aprende a mexer. Enfim, não sei se eu consigo mexer no compartilhamento dela. Mas eu acho que não vai atrapalhar. Vamos continuar aqui. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso encontro sobre inteligência emocional, um tema que vocês votaram durante o mês passado, né? A gente fez esse levantamento para entender o que vocês precisam, o que nós podemos entregar para auxiliar vocês aí no seu processo de desenvolvimento. E inteligência emocional foi o tema mais votado, e é um dos temas que eu gosto muito de trabalhar, que eu tenho uma habilidade grande, que eu já trabalho há 4 anos, assim, com muita intensidade, desde a pandemia, desde os processos que aconteceram com a gente foi estudando, lendo, se desenvolvendo no tempo da UCEF, então foram momentos, assim, que eu precisei mergulhar nesse tema e que até hoje ele é de extrema relevância. Por quê? Porque a inteligência emocional, a cidade que nós temos de identificar as nossas próprias emoções, conhecer as nossas próprias emoções, aprender a lidar com elas, mas mais do que isso, além de conhecer as minhas emoções e lidar com elas, é também ajudar o outro, gerenciar as emoções do outro, identificar as emoções do outro e também ajudá-lo nesse processo. Porque é de extrema importância que a gente desenvolva, porque ela melhora a qualidade dos relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto no profissional. Desenvolver inteligência emocional promove um ambiente mais colaborativo, mais harmonioso em todos os aspectos da nossa vida. Então, ela só faz bem, porque nós não nascemos com ela, a gente aprende, a gente desenvolve ao longo da vida, desenvolve à medida que a gente vai sentindo situações, vivendo experiências que nós não temos muitas vezes controle, que a gente aprende a lidar na caminhada. É claro que existem metodologias e formas e meios de nós desenvolvermos mais, aperfeiçoarmos, porque ela é uma habilidade que se desenvolve. É algo que não nascemos com ela, mas podemos desenvolver ao longo da nossa vida. Com treinamento, com palestra, com livros, com cursos, com terapia, com imersões, com momentos em que você pare para olhar para você, momentos que você pare para olhar para a tua vida, porque nada mais é do que você identificar, conhecer as suas emoções, identificar e lidar com elas. Perceber as emoções do outro e aprender a lidar também. O que é um grande desafio, né? Porque quando a gente está sob efeito de emoção, muitas vezes a gente não pensa com a razão. E aí que está o nosso desafio. Então, dentro da inteligência emocional, nós temos alguns componentes de extrema importância que eu achei importante trazer para vocês saberem. São 5 componentes, né? Que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um dos pontos da inteligência emocional. Então, a gente acaba precisando identificar e nos conhecermos melhor para a gente poder entender, né, as nossas emoções. Então, reconhecer e compreender as minhas emoções. Em que momentos que eu fico irritada, em que momentos que eu fico nervoso, em que momentos que eu perco, né, o meu equilíbrio. Reconhecer que eu tenho isso, primeiramente, e compreender. Poxa, eu percebo que quando eu tenho uma determinada situação nova, eu fico irritada, fico nervosa. Eu ficava assim nas vésperas dos treinamentos. Já compartilhei com vocês em alguns momentos. Nas vésperas dos treinamentos, eu ficava muito nervosa e eu expandia isso dentro da minha casa.
E eu não identificava, eu comecei a estudar, e com o feedback do Valdecir, das pessoas, com as mentorias, com os treinamentos que eu fazia, que eu faço, eu comecei a perceber que eu afetava o meu meio, porque eu não percebia que eu ficava assim. Né? Então, um dos pontos também para você melhorar a tua inteligência emocional é ouvir feedbacks de pessoas, é pedir feedbacks para as pessoas, porque elas enxergam o que você não enxerga. Né? E eu sempre falo do Valdecir porque ele está comigo há mais tempo do que todo mundo, né? Mais tempo do que meu pai e que a minha mãe. Então, uma pessoa que está do meu lado há 26 anos, né? Então, é a pessoa que mais me conhece hoje, que pode dizer com toda certeza as coisas que ele enxerga, né? Em mim e me ajuda a perceber. Eu não percebia que eu afetava todo mundo, influenciava. Então, esse autoconhecimento é reconhecer o que eu sinto, em que momentos eu sinto, não que eu não sinta nervosismo hoje, diante de um treinamento novo, porém, eu já tenho mais autocontrole. Né? Eu fico nervosa, mas eu não fico expressando, eu não deixo o meio todo bagunçado, porque eu deixava, bagunçado emocionalmente. E compreender que, poxa, ok, né, eu estou me preparando, eu estou me organizando, é novo, mas hoje eu já lido melhor, porque tenho mais maturidade, competência profissional para lidar com isso. Outro ponto importante, outro componente, vai anotando, né? Se você não tiver com papel e caneta na mão, é uma regra básica aqui das nossas aulas. Autocontrole. A capacidade de regular e controlar as minhas emoções nessas situações desafiadoras. Então, eu passei a desenvolver esse autocontrole à medida que eu fui percebendo, recebendo feedback e percebendo que eu estava influenciando negativamente a minha família, especialmente, né? Então, capacidade de regular, de controlar, de administrar as minhas emoções nesses momentos desafiadores. E aí, esses dois pontos são os componentes que têm a ver comigo, né? O autoconhecimento e o autocontrole. Mas nós temos os dois componentes que têm a ver com o outro, com o próximo, que é a empatia e as habilidades sociais. O que a empatia faz? Ela nos dá a capacidade de entender o outro, entender o que o outro está passando e me colocar no lugar dele. Me colocar no lugar das emoções do que ele está sentindo. Por exemplo, quando o nosso filho tem uma prova, né, quando o marido tem uma situação desafiadora, entender o que ele está sentindo, perceber o outro e ajudá-lo a lidar também. Né? Nesse momento, é até empatia de perceber que para aquela pessoa, naquele momento, isso é desafiador. Um colaborador novo, uma pessoa que está entrando na sua empresa, seja uma amiga que está passando por uma situação desafiadora. Então, capacidade de entender o que o outro está sentindo e me colocar no lugar do outro. Entender a emoção, mesmo que eu não sinta o que o outro está sentindo. Certo? E as habilidades sociais, que é a capacidade de gerenciar os relacionamentos, porque nós somos atribulados e influenciados e envolvidos o tempo todo por outras emoções, por outras pessoas. Então, gerenciar esses relacionamentos. Eu tenho amigas que são mais explosivas, eu tenho amigas mais calmas, eu tenho amigas que falam mais, tenho amigas que falam menos, eu tenho clientes mais explosivos, mais diretos, eu tenho clientes mais emocionais. Como que eu lido e gerencio esses relacionamentos? Eu tenho clientes que são impulsivos, ansiosos, e eu preciso aprender a desenvolver isso com eles. Ah, minha filha é de um jeito, meu filho é do outro, meu marido é de outro. Como que eu gerencio esses relacionamentos? Com cada um eu falo de uma forma, em determinados momentos. Um dia que o Valdecir está nervoso, está irritado com alguma coisa, ele chega em silêncio, eu já percebo. Antigamente eu queria saber o que era. Eu ficava irritando até eu saber o que era. Porque né, eu tinha inseguranças de relacionamento natural, né, mais nova, imatura, então eu ficava tentando entender o que era. Né, às vezes achava que era comigo, porque de repente eu tinha feito alguma coisa no dia anterior, estava brava, chateada, mas eu sabia, hoje eu sei que, poxa, está irritado com alguma coisa externa, vem, senta, dá uma acalmada, depois volta e conversa. Então, essa habilidade de lidar com... Ah, meu funcionário chegou irritado no trabalho. O que eu percebo? Pelo caminhar, vocês já conhecem as pessoas que trabalham com vocês, né? Os colegas de trabalho. Você chegou batendo o pé mais forte, você né, deu uma bufada, uma respirada mais pesada. Como que eu gerencio isso? Então, aí são alguns componentes importantes de nós entendermos para a gente desenvolver a inteligência emocional. E qual que é a importância de nós estudarmos esse tema, Ediane? Por que isso é importante? Porque ele melhora muita coisa, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Ele ajuda você a melhorar a tua relação com as pessoas da tua família, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho. Ele ajuda você a melhorar as suas tomadas de decisões, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Você consegue resolver de uma forma mais clara e tranquila os conflitos, com mais serenidade, né, com mais paciência. E isso traz um bem-estar para você, naturalmente. Um bem-estar emocional, físico, mental, certo? E no trabalho, então, mais ainda.
porque a gente passa a maior parte do tempo do trabalho, né? A gente passa o maior tempo com as pessoas que a gente trabalha. Chega em casa mais tarde, passou, né? Às vezes menos, o tempo de ficar acordado ali é 2 horas, 3 horas, depois tu dorme. Então você passa a maior parte no trabalho. Então, você melhora a comunicação com as pessoas, a colaboração entre os colegas, você é um líder, você consegue liderar melhor, a tua capacidade de influência aumenta, você consegue melhorar a solução dos problemas e tomada de decisões também, porque você vai ter uma equipe, cada um está bem ou não está bem um dia, e você tem que liderar e gerenciar isso, sem contar que você reduz o estresse no ambiente de trabalho, né? Isso aumenta aumenta a tua resiliência nos momentos de desafios, nos momentos de pressão, de mudança, de cobrança, de exigências externas, exigências internas. Então, os benefícios são muitos, são inúmeros, né? Então, como é que a gente fala? Esse tema de hoje é sobre conexões humanas, né? Eu coloquei o tema conexões humanas, fortalecendo relacionamentos com inteligência emocional. A gente precisa realmente desenvolver nossa inteligência emocional, porque nós estamos o tempo todo rodeado por pessoas que têm sentimentos, emoções, que sentem raiva, que sentem medo, que sentem tristeza, que sentem alegria, que estão ansiosas, que estão depressivos, que estão preocupadas. Então, é de extrema importância que a gente desenvolva. E eu vou trazer alguns pontos, né, que permitem o nosso dia a dia quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional. Então, a gente passa a compreender mais as emoções do outro. Primeiro as nossas, né? Quando você desenvolve a inteligência emocional, você compreende mais as suas emoções. Você consegue entender elas de maneira mais profunda. E isso faz com que eu faça melhores conexões com o próximo. Que eu aumente a minha empatia nos relacionamentos. Eu passo a perceber que o outro não está bem e eu respiro, eu me acalmo. Porque muitas vezes não é sobre você, é sobre o outro. E quando a gente consegue compreender o que é meu e o que é do outro, isso foi uma grande virada de chave na minha vida. Uma grande virada de chave. Quando eu comecei a entender o que é meu, o que é do outro. Muitas vezes eu entrava no embate. Eu entrava na raiva. Nem sempre eu falava, porque eu nunca fui de falar muito. Eu expresso muitas vezes no não verbal, hoje eu tenho mais controle sobre isso também, mas eu nunca fui assim muito de me posicionar, eu sempre tive um pouco de medo do conflito. Hoje não, hoje eu preciso enfrentar muita coisa, então eu precisei desenvolver essa habilidade também. Eu tenho líderes, eu tenho gestores, donos de empresa que eu lido, que eu preciso dar feedbacks pesados, feedbacks delicados, né? Ter conversas difíceis. Então eu precisei aprender com isso, mas eu sempre tive medo do embate. Então eu nunca fui muito de me posicionar. E aí, o que acontecia? Eu segurava para mim. Então, eu entrava no embate, mas eu ficava com uma coisa dentro de mim, que daí explodia na minha boca, né? Quem me conhece sabe que eu, muitas vezes, vinha as herpes, né? As herpes na boca. Tudo aquilo que sai de alguma forma, né? Saía aqui, ó, na minha boca. Hoje, não sei te dizer quanto tempo faz que não sai mais isso. E eu sou grata por isso, porque hoje significa o quê? Que eu tenho um controle melhor e maior das minhas emoções. Não significa que eu tenho 100%, isso não existe para ninguém, né? Seja psicólogo, médico, quem for. Mas hoje eu tenho um gerenciamento melhor das minhas emoções. Eu já consigo identificar o que eu estou sentindo e tentar respirar, né? Por exemplo, quarta-feira, aconteceu isso. Eu estava bem cansada, como a gente viajou no final de semana, a viagem para Ponta Grossa era longa, então eu trabalhei o dia inteiro na sexta, um dia intenso de trabalho com pais e filhos, a minha entrega total, assim, 8 horas de treinamento, de lá eu saí e fui para a estrada. Eu já saí de uma outra cidade e fui para a estrada. Fim de semana eu estava acabada, assim, estava muito cansada. E na quarta veio aquele cansaço. E aí, quarta-feira, eu cheguei em casa, fui buscar a Bela no Supera, e eu cheguei, eu sentei assim, parecia que, até fiz um stories, meu Deus, meu corpo estava pesado, parecia que tinha passado alguma coisa assim de mim, eu estava cansada, e eu senti que aquilo estava pesado, e eu não sou para me sentir assim, sabe, eu sou muito disposta, eu levanto e vou e faço as coisas, mas aquilo estava me incomodando, e aí o que eu fiz? Eu poderia me calar, ficar em silêncio, de repente a Bela falasse um negócio, eu me irritasse, eu falei para ela assim, vou dar uma volta com a Gaia, vou dar uma corrida lá fora. E eu pensei assim, vou dar uma caminhadinha, 10, 15 minutos, mas eu não sou de caminhar, né, eu gosto de correr. Aí eu comecei a correr com ela, daí aquela empolgação. Gente, eu falei assim, quem corre 15 minutos, corre 2,5 km, corre 30 minutos, né, que é o meu 5 km. Eu falei, que?
não custa nada. Gente, foi tão incrível aquilo, porque eu percebi, eu estava cansada, eu tinha feito muita coisa, tinha tomado várias decisões nessa semana, né, além do cansaço físico, eu falei, não quero isso para mim. E foi tão bom aquilo, porque eu compreendi que eu não estava bem, meu corpo não estava bem, eu estava cansada emocionalmente, esgotada, né, e aquilo precisava sair do meu corpo. Fui lá e dei aquela corridinha, aquilo me ajudou. Então, eu me perceber primeiro, porque eu poderia muito bem, daqui a pouco, eu ficar irritada com as pessoas, né, eu não ia mais ver ninguém, a não ser a Bela e o Valde, mas, né, eu poderia, talvez, ali, em algum momento de bobeira, explodir. Então, porque era o meu cansaço. Então, eu aprendi a separar o que é meu e o que é do outro. Eu não estava bem. Eu fui lá fazer algo por mim. Então, eu compreendo as minhas emoções, o meu corpo também responde pelo que eu estou sentindo, e eu preciso identificar. Mas isso é um treino diário, de identificar o que tu está sentindo. Outro ponto importante, quando a gente desenvolve inteligência emocional, a gente passa a ter mais empatia, que ele é algo crucial para desenvolver inteligência emocional. Então, não é só reconhecer a emoção do outro, perceber que ele não está legal, que ele não está num bom dia, mas também ser capaz de me colocar no lugar do outro. Isso faz com que eu tenha relacionamentos mais genuínos, mais empáticos. Você que é líder, que percebe que o teu liderado não está bem, você pode tirar ele 5 minutinhos para conversar? Tirar um momentinho para ouvi-lo, de repente ele só precisa, o copo dele está transbordando, né? O meu aqui tá cheinho ainda, mas imagina um copo transbordando de água. Às vezes a pessoa só precisa que você pare para escutá-la. Às vezes você só precisa ser empático, mas ter uma escuta ativa. E o que é escuta ativa? É ativa, é prestando atenção, é se conectando com as emoções do outro. Claro que aprendendo a separar, porque muitas vezes a gente se envolve tanto que a gente não consegue ajudar. E você que é líder, eu sou, né, sou uma psicóloga que trabalha com as emoções também. Preciso me distanciar um pouco para poder não me envolver com aquilo e racionalmente poder ajudá-lo, de modo que eu seja genuína, empática, mas também possa contribuir com ele. Um líder tem essa responsabilidade, né? Você que é mãe, você que é pai, né? Porque nós somos mais maduros. Você estando aqui hoje, tu já sai um pouco mais madura, um pouco mais maduro. Então você faz o quê? Você faz um movimento em que você tem mais responsabilidade, você ajuda o outro a lidar com o que está acontecendo. E isso inclui também a comunicação. Porque quando eu me comunico de uma forma clara, de uma forma respeitosa, eu consigo ser mais empático. E aí, quando eu estou aberto a ouvir e compreender as emoções do outro. Porque de nada adianta você expressar as suas emoções, ser clara, ser objetivo, porém, não estar aberto para ouvir. Quando você está aberto para ouvir, você consegue compreender o que o outro está sentindo. A angústia dele, a dor dele, mesmo que você nunca tenha passado por isso. E aí você promove o quê? Uma comunicação mais eficaz, você se sente mais próximo da pessoa, e isso dá o quê? Uma satisfação para os relacionamentos. Isso dá uma proximidade nos relacionamentos. Diminui também os teus conflitos. Por quê? Quando você desenvolve a tua inteligência emocional, você começa a lidar melhor com os conflitos. De uma forma construtiva, buscando soluções, não só olhando para o problema. Você percebe as pessoas que não conseguem enxergar a solução, que só enxergam problema. Elas não estão conscientes do que está acontecendo. E aí você entra naquilo, você entra naquele movimento. Quando você desenvolve a tua inteligência emocional, você consegue identificar o problema, buscar uma solução, talvez nem naquele momento, mas talvez tenha que buscar fora, pedir uma ajuda para alguém. Eu sempre falo para os meus mentorados, me mandem uma mensagem, peça uma ajuda. Às vezes só o fato de você falar, você clareia as emoções, você clareia as situações, e às vezes a gente faz uma pergunta. Quando você tem um mentor, quando você tem alguém que te ajuda, você faz uma pergunta, você desabafa, fala, você recebe uma pergunta reflexiva, isso te ajuda a buscar uma saída. Então, quando você está desenvolvendo a tua inteligência emocional, você consegue enxergar as melhores soluções e também levar em consideração as partes envolvidas. Por exemplo, você é líder, tu tem duas pessoas que estão num conflito, e você precisa entender o lado das duas. Você vai conseguir identificar o ponto de cada uma e vai buscar uma solução para que ambas as pessoas saiam melhores daquela situação. Talvez não tão satisfeitas, porque nem sempre a gente consegue agradar dos dois lados, né? Mas você consegue, então, mediar. E isso fortalece os relacionamentos. Isso fortalece ao invés de enfraquecer.
Você cria uma intimidade maior, uma confiança maior e vai se adaptando às situações, né? Então, desenvolver inteligência emocional é algo que faz com que você melhore os seus relacionamentos, que você se torne mais flexível, mais resiliente. Nós passamos por muitas mudanças todos os dias, na verdade. E quando a gente passa por mudanças, nem sempre é fácil mudar. Nós passamos por várias fases durante a mudança, né? Quando você precisa mudar de uma forma rápida, geralmente, inicialmente, vem uma negação. Você nega, o teu corpo começa a sentir, as emoções vêm. Como que vai ser? Meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou me adaptar. Como que vai ser? Que difícil. Vou usar um exemplo para vocês do Mateu. O Mateu não tá mais morando na minha casa, na nossa casa. Faz 20 dias que ele tá morando em Ponta Grossa. Ele tá num momento de vida diferente. Quando a gente recebeu a notícia de que ele tinha passado no teste que ele fez, num primeiro momento, eu não pensava. Eu não pensava sobre. Porque pense, né? 14 anos, gente. Não é fácil. Eu saí com 17 e não foi fácil, né, mãe? Não foi. Meu Deus, eu morei acho que uns 3 anos, assim, acho que quando o Valdo veio morar aqui que eu comecei a me acalmar. Que comecei a, assim, ó, e ainda assim eu chorava para vir embora. Foi difícil, imagina 14, né? Talvez para ele seja mais fácil com 14 do que foi para mim com 17. Porque, né, é uma outra fase, assim, eu acredito que esteja sendo mais fácil para ele do que foi para mim. E eu acho que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Porque uma amiga minha ontem me contou que o filho saiu com 20 em janeiro, e ela chora todo dia, que tá difícil demais, que tá difícil, e que tem momentos, assim, que parece que rasga, assim, o coração. Não que eu não esteja sentindo, gente. Mas hoje é bem mais fácil, eu tinha que ir no orelhão ligar para minha mãe. Eu tinha que ir no orelhão depois das 9 com as minhas amigas, porque depois das 9 era mais barato, e era cartão, já não era mais a ficha, graças a Deus. Mas quando a gente soube, né, que ele passou, no primeiro momento eu não pensava. Não pensava. Então, assim, mudar não é fácil para ninguém, nem para mim que sou psicóloga, nem para vocês. Então, ele estava todo empolgado. Aí até ir lá conhecer o lugar e conhecer e saber que poderia dar certo, ainda assim, ok. Mas assim, tudo deu certo para que ele fosse, não deu nada de errado. Eu pedi a Deus, me manda um sinal, alguma coisa que dê errado para ele não ir. Não deu nada errado, gente. Tudo que vocês imaginarem deu certo. Tudo. Eu falei que isso ia virar um case, eu tenho que contar tudo. Hoje não vai dar tempo. Mas não deu nada de errado. E na volta de Ponta Grossa, que a gente foi conhecer tudo, o Valdecir e eu voltamos de lá em silêncio, não conseguia falar, porque estava dando tudo certo. E aquilo foi assim, me consumindo, né? E eu fui lidando. Aí depois passou uns dias, o professor falou, ele pode ficar no máximo até 10, 11 de junho, sem vir, né? Aí a gente foi organizando tudo, mas até o último minuto parecia que tinha que acontecer alguma coisa para ele não ir, né? E aí, isso, o que eu e o Valdo iríamos fazendo? Entrando na inteligência emocional, nos dando apoio, né? Porque essa capacidade de se adaptar a mudanças minhas e dos outros fortalece os relacionamentos. Então, não é fácil mudar, mas a gente vai se dando apoio, vai incentivando o crescimento. Então, nesse momento, o que eu fiz? Dava apoio para ele, né? Meu Deus, eu engasgava cada vez que eu falava, eu não chorava na frente dele, né? Mas eu fui dando apoio, incentivando o crescimento dele. Eu e o Valdecir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai atrás das coisas, vai buscar o que precisa, vai atrás dos papéis, dos documentos. Ele que foi buscar documentação para a gente ir no cartório. Então, adaptação e flexibilidade. Isso também é inteligência emocional. Não é fácil, tá? Não estou dizendo para vocês que é fácil, mas é um treino. E aí até que chegou o dia, né? É claro que eu chorei na hora de sair de casa com ele, na hora de voltar, durante os dias que eu fiquei lá com ele. Eu falei, eu não vou aguentar. Não tem esse negócio assim, não chore na frente dele, gente, eu não aguentei. Eu tentei, mas eu não aguentei. Mas isso fez o quê? Com que eu me tornasse mais forte também. E me adaptasse a isso. Então, inteligência emocional também é isso. Me adaptar às mudanças, estou me adaptando ainda, é um processo diário, a ausência faz parte, a dor faz parte, mas entender que quando eu ligo, eu sou forte, eu cobro quando precisa, né, e eu dou apoio quando precisa, bem como eu e o Valdecir e a Bela que nos apoiamos quando ele não tá, né, e isso faz com que a gente melhore também nossos relacionamentos. Então, desenvolver inteligência emocional ao longo da vida. Eu não tenho nenhuma receita pronta de como lidar com a saída de um filho de casa. Nenhuma mãe tem, nenhum pai tem. É vivendo, porque quando os outros passam é uma coisa, quando você passa é outra, certo? Então, como que a gente faz para desenvolver inteligência emocional? Lidiane, existem formas, né? E como eu disse para vocês, é todo dia.
É todos os dias. É um investimento diário em você. Então, um ponto importante para a gente desenvolver inteligência emocional é praticar a autoconsciência e o autocontrole. Quando eu percebo que eu estou mais irritada, quando eu estou mais incomodada com alguma coisa, mais pilhada, eu volto para mim, Sabe o que aconteceu? Teve um dia que eu acordei no 12, eu sempre acordo no 12, né? Mas hoje eu já sei me controlar mais, eu queria que todo mundo tivesse o mesmo ritmo que eu. Teve um dia que a gente acordou para ir à igreja, cedinho no domingo de manhã, e eu levantei, e o Valde desceu e falou assim para mim. Eu falei, vamos atrasado. O Valde falou assim para mim, algo assim que até hoje eu me lembro da cara dele como eu fiquei. Nós não temos o mesmo ritmo que você. Imaginem, né? Aquele dia, assim, foi doloridíssimo. Ó, o feedback que eu falei pra vocês depois. Esse é um dos pontos que eu vou falar pra vocês depois. Aquilo doeu, assim, entrou como uma faca, assim. Mas aquilo foi tão bom, porque hoje eu aprendi a respeitar o tempo deles, que não é o mesmo que o meu. Se eu quiser levantar 4, eu tenho que levantar as 4. Não preciso acordar todo mundo, porque eu acordei às 4. As pessoas são diferentes de mim. A minha energia é diferente da deles. Então, eu comecei a praticar o que é autoconsciência. O autocontrole de entender que cada um tem um tempo. Quando eu percebo que eu tô muito... eu saio de cena. Eu paro e penso, não significa que eu tenho essa autoconsciência o tempo todo, não. Sou como vocês. Mas estou me trabalhando o dia inteiro, me percebendo. Tem dias que eu tô no automático também, só vou. E aí eu volto, opa, tomo um copo de água, respira, volta pra cá. Comecei a desenvolver a empatia, cultivar a empatia. Percebendo o outro, reconhecendo a emoção do outro. Quero que a tarefa de vocês hoje, a tarefa de vocês para o dia de hoje, é cultivar a empatia por meio da escutativa. Quando alguém chegar perto de você hoje, se você puder, pare tudo que você está fazendo e escute ativamente, de forma genuína, e perceba o que a pessoa diz no não verbal, como que ela demonstra as emoções dela. Seja teu marido, teu filho, um colaborador, observe. Pode ser uma pessoa. Pensa assim, hoje o fulano de tal vai ser tal pessoa. De repente você tem alguém para conversar. Faça algo que talvez tu nunca fez. Sente na cadeira, olhe para a pessoa, respira, toma um copo de água, respira fundo e fale para o teu cérebro. Eu vou escutar essa pessoa agora de forma ativa e genuína. Eu vou estar aqui 100%. Esqueça de tudo que está lá fora. É um exercício, tá? E reconheça as emoções. Às vezes ela vai trazer coisas para você que você não percebeu. Quando estiver olhando nos olhos dela. Então, esse é o teu exercício de hoje. Primeiro, praticar a autoconsciência tua e o autocontrole, mas vai ser com o outro, tá? Cultivando a empatia por meio dessa escutativa, reconhecendo o que o outro está sentindo, sem perguntar, só reconhecendo. É um treino que você vai fazer, né? E isso faz com que você se conecte mais com o próximo, você seja autêntico, você aceite o que o outro está sentindo, você perceba, você respeite a dor do outro. Isso faz você desenvolver melhores habilidades, porque você vai estar se comunicando de forma eficaz, porque você vai estar ali 100%, vai estar ouvindo de forma empática, escutando e construindo relacionamentos positivos. E tem algumas formas, tá? Práticas de você desenvolver a inteligência emocional. Eu vou dar 3 para vocês hoje, para vocês, não precisa fazer, não é para fazer tudo hoje, tá? O exercício de hoje é cultivar empatia por meio da escutativa, reconhecendo a emoção do outro. Mas como que você pode fazer aí ao longo das semanas, dos dias? Você pode fazer prática de meditação, tá? Aquele momento que você fica, não precisa ficar sentado com as pernas cruzadas, né? Não é pra fazer isso. Não precisa fazer isso. Tem gente que gosta, né? Mas o fato de tu sentar e praticar o mindfulness, que é a atenção plena no que você estiver fazendo, não precisa ser de olho fechado. Pode ser, quanto mais melhor. Se você tem facilidade de se dispersar com barulhos, com coisas ao teu redor, fecha os olhos. E coloca uma música. Só uma música relaxante. Pode ser também baixar um aplicativo de mindfulness, de atenção plena, para você poder se conectar com o que está acontecendo. Respirando fundo, sentindo teus pés no chão, sentindo o teu corpo. Pode ser 2 minutos.
Comece com 1 minuto, 2 minutos, porque tem gente que não consegue ficar tanto tempo, é um treino. Então, a prática do mindfulness, da atenção plena, da meditação, ajuda demais a trazer o que? Consciência. Teu cérebro vai te boicotar, vai te levar para fora. Se você puder colocar uma meditação guiada, melhor, que daí tu vai se concentrar no que a pessoa está te dizendo para fazer. Tu vai ficar ali sentado, só ouvindo, mas o teu cérebro vai trabalhar de acordo com o que a pessoa falar. Vai ajudar a trazer autoconsciência. Outro ponto importante, busque feedbacks construtivos. Peça para as pessoas que você ama, para as pessoas que você confia, para colegas de trabalho, feedbacks positivos, construtivos, né? Em situações que talvez você não perceba, mas esteja pronto para ouvir, esteja pronto para receber. Por quê? Pode ser que a pessoa te diga uma coisa que você não gosta, como meu marido disse para mim. A gente não tem o mesmo ritmo que você. Doeu? Claro que doeu, mas foi um presente que ele me deu. Na hora doeu, ficou processando uns dias, fui para a igreja com um grosso aqui, ó. Mas, naquele momento, eu me dei conta de que eu precisava me acalmar, que os outros são diferentes de mim, principalmente a minha família. E aí eu passei a levar isso para fora também, porque quando você muda dentro de casa, você muda fora, e vice-versa. Tá? Então, eu comecei a observar. Então, busque feedbacks com pessoas que você gosta, confia, que você pode contar, feedbacks construtivos, que possam te ajudar a desenvolver esse teu comportamento, certo? E uma coisa bem importante, que eu quero convidar vocês, a participar de treinamentos, de imersões, a fazer uma mentoria, certo? Dia 17 de agosto a gente vai ter a nossa imersão aqui em Chapecó, tá? Vai ser num sábado o dia todo pra gente trabalhar esses pontos que a gente tá falando aqui e que a gente vai seguir falando, tá? A gente vai trabalhar profundamente inteligência emocional com várias ferramentas. Se vocês tiverem interesse em saber mais, chamem a Ruth, ela tá aqui, tá? Tem o número dela ali na comunidade, que vocês estão também. Então, façam esse movimento de entender como funciona. A minha mãe já participou o ano retrasado, tá? Vai ser num outro local, então a gente vai fazer a imersão Reconhecer. Então, é maravilhoso, mas se tu quiser vir de novo, tá super convidada, tá? Eu vou amar ter você comigo de novo. A Ruth vai estar com a gente também, e eu tô convidando vocês. Quem mora muito longe, a gente, quem sabe, vai fazer um futuro, um Reconhecer online, tá? Mas esse momento ainda ele é presencial. A ideia é transformá-lo em online também para permitir que Maranhão, Fortaleza, né, esses outros locais mais distantes, ou podem vir para cá também, né? Vou amar, né? Meu Deus, seria importantíssimo. Mas a gente vai desenvolver, vai fazer novamente a imersão para desenvolver mais a inteligência emocional. Semana passada a gente fez uma palestra, Conecte-se com você, né, tivemos 27 mulheres conosco, 29 com eu e a Ruth, mais 30 com a Márcia, né, estávamos em 30, onde mulheres tiveram essa oportunidade. A gente trabalhou alguns pontos desses, com práticas, com exercícios, mas um dia inteiro, gente, dá para desvendar muita coisa. Então, imagina o que mais a gente pode, o que mais é possível, né? Então, busquem se desenvolver, estejam aqui com a gente nas aulas, assistam as lives, busquem materiais que contribuam com vocês. Claro que é incrível isso tudo, né? Ajuda demais, porém é quando você mergulha realmente que as coisas acontecem. Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa parada, fazer essa escolha para fazer esse movimento de desenvolvimento. Porque se a gente não identifica o que acontece, a gente não consegue lidar. Como é que você vai lidar com algo que você não conhece? Eu sabia que a minha energia é grande, eu sei que ela é assim. Quem me conhece sabe. Mas eu precisava que alguém me falasse, né? E nada mais justo que o Valdecir falar, que convive comigo todo dia. Então ele me falou algo que doeu, mas que foi um feedback construtivo. Hoje eu dou uma parada. Opa, tô demais, sabe? Mas não é sempre que eu percebo. Às vezes precisa falar de novo. Às vezes a Bela diz, mãe, para! Respira, sabe? Porque eu sou assim. A minha mãe também é assim, eu sou filha dela, né? Tá aí, ó. Né, mãe? A gente não para um minuto. A Ruth também é assim, gente. Olha, a minha colaboradora vem junto comigo. Veio diferente. Então é isso. Porém, a gente pode se dar o luxo de parar, de descansar, de se perceber. Hoje, eu estou me dando o luxo de tirar o cochilinho que meu pai e minha mãe sempre fazem depois do almoço, que era o meu desejo. Agora dá. Tem dias que não. Mas essa semana 3 vezes eu cochilei 10 minutos. Gente, isso é mindfulness, meu Deus! Acordei nova, 10 minutos de olho fechado ali, ó, quietinha. Ai, meu Deus, a coisa mais boa. Porque eu estou também praticando autoconsciência, praticando o meu autocuidado. Eu preciso descansar. Então, o que você precisa fazer por você para desenvolver ainda mais a tua inteligência emocional? Para acalmar os teus pensamentos, para descansar. Coloque isso em pauta.
tá? Pode ser por ti, pode ser pelo outro. Hoje tu vai praticar empatia, a escuta ativa, mas por você. Um mindfulness, sentar na rede, fazer nada, 6 horas tomar um chimarrão, que nem eu gosto também, pisar na grama, sair passear com o cachorro, um momento que você tenha só para você, pensando em nada, desconectando do mundo, sabe? Seja indo para uma cachoeira, fazer uma atividade manual, o que você gosta de fazer. Identifique e faça. Nem que seja uma vez por semana. Diane, por enquanto dá uma vez por semana. Faça uma vez por semana. Comece assim. Né? Então, você escolher e priorizar. Exercício físico é fundamental, mas e outras coisas que possam te desligar um pouco do mundo externo, tá? Então, é uma chavezinha que a gente vai virando, só que a gente precisa decidir, tá? Então, eu quero que você decida algo que você vai fazer por você e coloque em prática, para que isso seja algo que te traga paz, tranquilidade, autoconsciência, um momento de parada, uma vez por dia, uma vez por semana, claro, se fosse uma vez por dia, melhor. No momento do teu banho, que você esteja conectada com você, desligando dos pensamentos lá fora, para poder ter insights. Eu tenho insight correndo. Quando eu corro, eu tenho ideias incríveis. Semana retrasada, eu fui correr no sábado, e a palestra era na terça, eu tive um insight de um exercício que eu ia fazer correndo. Eu fiz um exercício na terça, que eu tive correndo. Então, hoje eu encontro esse ponto de equilíbrio, que eu consigo ter ideias nas minhas corridas. Claro, em outros momentos também. Mas é se permitir, é buscar meios de você acalmar a tua mente, para buscar saídas, resoluções para os teus conflitos, para os teus problemas. Alguma pergunta? Querem contribuir, falar alguma coisa? Abram suas câmeras, seus vídeos, aí seus áudios, se vocês quiserem falar, vai ser muito bom ouvi-las. Só temos mulheres aqui de novo, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar, então. Eu anotei aqui, né? E eu já vou ouvindo, já ouvi, mas é coisas que realmente, igual a gente falou, todo dia, às vezes alguém tem que falar isso, todo dia não, mas sempre tá ouvindo, né? Essa questão de ser muito acelerada, né? E eu tenho uma filha de 5 anos, e às vezes filha, tá na hora de ir pra escola. Heloísa, nós estamos atrasadas. E aí eu acelero ela demais. E eu preciso entender que não é no meu ritmo, é no ritmo dela. Mas eu gosto de ser muito certa com os horários, então, isso me assim, pega um pouco, sabe? E é muito bom trazer essa reflexão. Deixa de parar para ouvir, para ver, porque às vezes eu tô ali fazendo 1000 coisas e ela tá conversando comigo, de manhã ela fica comigo. Eu tô ali com a cabeça cheia, tô fazendo 1000 coisas, e ela tá falando assim, eu tô ouvindo, mas eu tô pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então é parar, ouvir, né? Como é que fala? Esqueci aqui. Empatia, escutativa. Escutativa, né? Com escutativa, olhar, né? Para o rosto, ver as expressões, né? O que ela tá tentando me falar, porque a gente expressa muito com o corpo, né? Então, isso é muito importante para a vida, né? Tanto isso que eu falo, né? Tanto o profissional quanto o pessoal. Muito bem, Ruth. É isso aí, é todo dia. É todo dia. Que bom. Ai, que delícia, que bom ouvi-las, que bom ouvi-la, que bom ter vocês aqui comigo. Ai, Rose, que saudade de você. Oi, Izzy, que saudade. A Rose é de Fortaleza, amada. Meu Deus. Ai, Izzy, eu amo. Sabe assim, esse momentinho que eu tiro aqui, quando eu chego do trabalho, que eu já tô na granja, chego cedo, assim, te ouvir as meninas é muito maravilhoso. Torna-se meu dia abençoado, lindo, sabe? É muito bom te ouvir, muito, de verdade. Você é luz, como eu já falei, você é luz, você traz, assim, uma calma, sabe, pra gente. Eu amo muito te ouvir. Se eu pudesse, eu te ouvia todo dia, assim, de manhã cedinho. Hoje, vou fazer mais aulas de manhã. Minha vida é uma loucura, né? É uma loucura também, você sabe, né? Como é. E aí, hoje de manhãzinha eu tava pensando, porque, tipo, a gente termina o dia, já tá cansada,
amanhece o dia, já tá cansada, e aí eu tô meio que muito sedentária, só nesse ritmo de trabalho. E aí, te ouvindo ontem, ouvindo sua motivação de corrida, de se exercitar, hoje pela manhã eu tava assim, bem cedinho, eu falei assim, olha, eu vou começar a caminhar, para ver se eu melhoro. E aí eu vou postar, eu vou começar a lhe marcar, quando eu começar mesmo assim, e para eu tentar me exercitar, melhorar mais a minha mente, né, que tá muito cansada, e eu vejo que eu acho que é o que tá faltando hoje para mim, é uma caminhada, é um momento meu, um momento para mim, entendeu? E você ajudou bastante. Obrigada, Ide, obrigada, viu? Amo ouvir você. Ai, que bom, que bom. Olha só, a gente não se dá conta, né, de que às vezes é essa tomada de decisão, de fazer algo por nós, né? Rose, que seja 15 minutos. Se você caminhar 15 minutos, você vai ver o benefício disso. Sabe, levanta, eu sei que não é fácil, é cansativo, mas levanta 15 minutos mais cedo. Né? A minha mãe também começou a dar umas corridinhas, ela caminha, ela faz exercício. Agora ela não tá podendo correr muito, porque daí às vezes dá umas dorzinhas. Eu falei, cuidado, vai devagar, né? Mas é realmente assim, é criar um hábito, é inserir isso na nossa rotina. Porque muitas vezes a gente não prioriza. E quando a gente começa a colocar na rotina, aquilo, você não abre mais mão, entende? E se tu vai todo dia, tu vai ver que aquilo é bom. E tu vai dar um jeitinho, entendeu? É 10 minutos, 15 minutos, mas que seja o teu momento, sabe? E isso vai trazer o quê? Endorfina, serotonina, hormônios do bem-estar. Vai despejando ali, a Rose vai ter mais consciência, mais clareza, mais percepções, mais conexões neurais. Às vezes tu tá caminhando sem pensar em nada e vem uma ideia. Então, parabéns, tá? Meu, eu tenho muito orgulho de você. Você é maravilhosa, que saudade. Espero voltar logo para Fortaleza para TV, hein? Obrigada. Eu queria muito ir para a imersão de vocês aí em Chapecó, de verdade. Só as mulheres, passar o dia todo aprendendo. Mas quem sabe, né? Você não vem ou eu vou. Por que não? Profetiza. Coloca lá, 17 de agosto. Dá tempo ainda, ó. Profetiza. Vai ser quando? 17 de agosto. Dá tempo. Entendi. Vai ser pertinho, eu acho que vai ser mais ou menos na data do Brasil Sul, pertinho ali. De repente dá para conectar. Veja ali, veja. Vou pegar aqui as informações. Tá bom, então. Meninas, eu quero agradecer vocês por estarem aqui nesse dia. A aula vai ficar gravada. Vou colocar aqui depois aqui para quem puder assistir, né? Se quiserem assistir novamente, rever os conteúdos. Se vocês fizerem alguma postagem, me marque, vou ficar muito feliz, tá? É sempre importante. E convidem mais pessoas para estar com a gente na comunidade. Isso também ajuda bastante aí o nosso engajamento, porque olha, tanta coisa boa que às vezes as pessoas não sabem e precisa chegar em mais pessoas. Então, contribuam. A minha contribuição com vocês é essa, né? Contribuam comigo também, curtindo lá no YouTube quando eu posto, porque vai para o YouTube, né? Se inscrevendo lá no canal. É uma troca, entendeu? Eu entrego para mim, vocês entregam, eu entrego para vocês, vocês entregam para mim. E aí convidem mais pessoas para estar na comunidade. Eu vou colocar o link depois, é só você mandar o link e dizer assim, entra na comunidade para assistir as aulas da Ediane. Não consegue assistir ao vivo, vai ter gravado, tá? E acompanha aí que a gente vai ter aí, eu não fiz o calendário ainda, mas logo a gente vai ter mais aulas aqui também. E semana que vem nós vamos ter uma aula sobre perfil comportamental, na segunda com a Márcia, que é a minha amiga psicóloga, minha comadre, minha irmã do coração, e que a gente vai falar sobre o perfil, ela vai estar na imersão também. As pessoas que estiverem com a gente nessas aulas, nas lives, que vão ser à noite no Instagram, elas estiveram comigo na imersão. A Márcia fez a palestra junto comigo, ela vai estar também no dia 17, e as outras duas, tem mais 3, se eu não me engano, 2 já confirmaram, que participaram da imersão, vão dar os seus depoimentos também, para vocês saberem como é que é. Tá bom? Obrigada, ótimo dia, um abençoado fim de semana, e até a próxima aula. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.